porque é um texto que está nos 4 evangelhos e se refere a uma cura de um cego, mas teve vários cegos curados. Mas essa tem uma simbologia muito interessante que casou com uma música também de uma poesia espírita que o Ellerson fez e aí musicou, ficou muito bonito. Depois, se der jeito, a gente projeta a música para vocês também, tá? E o objetivo da noite é fazer aquele estudo minucioso, pegar trechinho por trechinho da passagem evangélica e trazer para os nossos dias. Porque se há uma coisa de novidade dentro de tudo que nós temos de espiritualidade, ainda é o Evangelho de Jesus, porque como não foi aplicado, então ainda é novo. Hora que nós nos apoderarmos dele, no exercício, na aplicação, aí pode ser que surja coisa nova, porque enquanto isso, até a doutrina espírita, ao estudar o Evangelho de Jesus, fala em boa nova. Boa, alegria, e nova porque não foi aplicada ainda, então é novidade, né? Bom, enfim, por que estudar uma passagem sobre cego, já que nós não temos cegueira material? Ninguém aqui sofre de cegueira de olhos, porque os olhos são o que captam a imagem e não é nem ele que enxerga. O que enxerga é o cérebro. Os olhos apenas são captadores de luz. O cérebro é que interpreta a imagem. Bom, ninguém aqui sofre de cegueira dos olhos, mas o simbolismo da passagem nos leva a pensar que existe cegueira maior, que é a cegueira de não visualizar as verdades universais. Então é uma cegueira muito mais limitante do que o cego, porque às vezes o cego de olho físico consegue enxergar as coisas não materiais, ele corre o risco de verificar as outras formas mais sutis. Porque na Terra ainda é um mundo de formas. Aliás, por um bom tempo ainda, né? Até o mundo espiritual que nos rodeia ainda é de formas, ainda é matéria, ainda é suscetível de mudanças drásticas, mas só consegue visualizar isso quem não é só conhece, mas quem conhece e vivencia aplicando. Senão fica sujeito às leis. Paulo falou isso. Para quem não conhece a lei ele faz. Mas para quem conhece a lei, ele fica sujeito à lei. Traduzindo, para quem vê algo a mais, que seria o conhecimento, nós ficamos sujeitos a isso, porque não podemos alegar ignorância. Quem não enxerga no sentido não só material, mas enxerga de percepção, de conhecimento, ele faz a lei, porque ele não conhece, é como criança, né? Então, essa passagem, ela não diz apenas de cegueira. Será que existiu um cego físico dessa passagem? Pode até ser, mas ela se encaixa muito bem nas outras cegueiras também. Então, narra o evangelista, acho que eu peguei a versão de Lucas, se eu não me engano, está aqui para baixo, mas não vou mexer não. Então, ele relata que quando Jesus saía de Jericó, então saindo da cidade, que é tida como uma cidade puramente material,
puramente das formas. Jericó, na época de Jesus, não sei como é hoje que eu não pesquisei, mas ela era envolta por grandes muros, porque era uma cidade que ficava sujeita a roubo, porque o que se tinha na cidade era tudo que se referia à questão financeira. Compra, venda, troca. Tanto é que existia um grande comércio de corpo físico, no sentido de prostituição física, né? Então era uma cidade bem mundana. Quando se quer simbolizar os movimentos puramente da forma, da matéria, do mundo, é Jericó. Quando se quer simbolizar movimentos internos, espirituais, de uma busca que sai da forma, da matéria, que é o real, vamos destacar aqui, né? Porque a forma, a matéria, nós estávamos conversando, nós dois, quando nós chegamos, né? Ela está morta, vai morrer um dia. Por quê? A matéria envelhece, é lei da matéria. Tem um auge e depois ela perecer. Porque a matéria é uma ferramenta, é um instrumento de aprendizagem para o ser imortal. Então é bom que seja transitório, porque se não for transitório a gente fica agarrado a isso eternamente. Então é bom que a gente seja despejado da vida material. Para quem não aceita, né, é um despejo. Para quem aceita, é uma transição. Olha o que é ver. Estão entendendo o que nós estamos querendo dizer de ver? É ver mais além. É enxergar com luzes dos conhecimentos espirituais. Agora, repito, não vale só conhecer. Não vai adiantar mostrar carteirinha de ter feito doutorado em doutrina espírita. Não vai resolver. E nós comentávamos isso num estudo aqui no primeiro que eu vim de terça-feira, né? Uma menina, Soraya, perguntava assim, tá tudo anotado para controlar tudo certinho na contabilidade celestial, do bem que eu fiz, do bem que eu deixei de fazer, do mal que eu fiz aí em abundância, por ignorância ou por conhecimento de causa? Eu falei, A questão do Livro dos Espíritos nos fala que nós teremos um peso específico do nosso ser espiritual. Ou seja, aquilo que você vibra, na frequência que você vibra, produz um peso. Você vai ser atraída por leis materiais, porque até o plano espiritual daqui é matéria. Você vai ser atraída de acordo com o seu peso específico daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você fez, daquilo que você pensa, vê, enxerga, faz, vibra, enfim. Pensou, vibrou, materializou. Forma pensamento. Não é de vez em quando que aparece forma pensamento. Espírita fala em forma pensamento e acha que é de vez em quando. Não. Pensou, e a gente pensa 24 horas até dormindo, forma imagens. Essas imagens têm peso, têm cheiro, têm cor e caracteriza o que você pensa. Já pensou? Se nós víssemos o nosso pensamento materializado do nosso lado, como os seres desencarnados conseguem ver, os encarnados, só quem tem muita sensibilidade vê. Mas os desencarnados, que ainda é matéria, mostram que o nosso pensamento é matéria. Eles veem, eles enxergam, então eles se aproximam, são repudiados de acordo com o que a gente pensa, não precisa nem falar. E o pensamento é alimentado pelo sentimento, né? Bom, enfim, voltemos aqui. Então, quando Jesus saía de uma cidade material, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, quem estava lá em Jericó? O Bartimeu, cego, mendigo,
filho de Timeu. Por isso o nome Bartimeu. Bar quer dizer filho. Timeu, filho de Timeu, né? Então não se sabe o nome dele direito, não. Tá bom? Era um cego. Para caracterizar esse cego, que nem nome tinha, porque era tão mendigo, e estava assentado, quer dizer, acomodado, ajustado, à beira do caminho. Quer dizer, ele não estava no fluxo da vida, à beira, parado, estagnado. Entendeu? Pela cegueira física só? Não. As demais cegueiras. Se é que ele era cego de olho mesmo, né? E ouvindo que era Jesus, opa, ouviu. Então, algumas das percepções estavam em alerta, né? E se nós temos 5 sentidos material, ver, ouvir, cheirar, sentir, né? Sabor é sentir sabor, odor, paladar, olfato, tato. Se tem 5 que já é, digamos assim, do ponto de vista da matéria, até que dá para a gente se virar aqui no campo da matéria, né? Um deles funcionando, opa, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ou seja, ele ouviu falar de algo que chamou a atenção. E esse algo que chamou a atenção era algo que só chama atenção para quem tiver alguma sensibilidade. Porque quantos até hoje na humanidade não prestam atenção em um Cristo? Então, Bartimeu denota com essa sensibilidade de ouvir falar em Jesus, de que ele já estava como alguns aqui na terra, exauridos da cegueira. Cansou. Porque nosso processo de evolução da humanidade da Terra, que é uma humanidade rebelde, porque a gente já poderia estar bem melhor. A gente tem uma senha disso do movimento espírita, na doutrina espírita, há décadas, quando o Emmanuel deixou registrado que, por exemplo, quando a gente passou pelas fieiras católicas, nós atrasamos nosso processo de evolução em 600 anos. Só aí foi umas 4 encarnações, no mínimo. A igreja como um todo. Agora, muita gente que passou pela igreja já se desvinculou da terra. Isso significa que nós estamos aqui com 600 anos de ter seguido a igreja cegamente, o resto a gente gostou e continuou por conta e risco próprio. Com isso já deve ter ido aí, meus queridos, umas 400 encarnações. No que a Yara está se baseando isso? Vai na Revista Espírita. Revista Espírita fala que a gente já teve umas 1000 e tantas encarnações aqui na Terra. Isso significa que nós somos rebeldes, porque não precisava ficar tanto tempo. Seres podem evoluir de uma forma diferente. Não na forma material? Sim, na forma material. Reencarna, passa pela situação de aprendizagem, não recusa a situação de aprendizagem, não esperneia, não faz birra de criança, aprende, vai para a etapa seguinte, é igual um jogo de videogame, vai para a etapa seguinte. Na etapa seguinte tem questões materiais, mas passa pela experiência, aprende as questões materiais e vai para a etapa seguinte. Muita gente já fez isso na Terra. Nós é que estamos com o currículo meio atrasado, porque a gente gosta daqui, de alguma forma. Então, perdeu um pouquinho de colágeno na pele, ai meu Deus, ai essa ruga, ai. Fica preso à matéria. Ou aquilo que a matéria traz, o conforto, os passeios, o estar, até olha, existe até algumas ilusões que até nós às vezes falamos assim, não, mas isso não é ilusão. Agarramento à família é uma ilusão. Tem lá no Evangelho, família material e família
A gente se agarra na família material. Quem daqui desagarra de um filho ama a Deus mais do que um filho? Às vezes ama mais o filho do que a Deus. Porque a Deus está falando assim, minha amiga, minha querida colaboradora que está colaborando na educação dessa criança que já tem 50 anos. Desagarra desse ser. Deixa ele viver. Para de controlar a vida dele. Entendeu quais são nossas ilusões? Sutis, muitas vezes. Ai, mas isso é amor de mãe. Não é maior do que amor de Deus. É representação de uma faceta do amor que nós estamos fazendo experimento. Então, mas tudo bem, voltemos a Bartimeu. Esse mendigo, pode ser de questões materiais? Pode, mas o evangelho está cheio de rico que também era mendigo, né? Pobre, de movimentar-se de íntima compaixão por algum caído na beira do caminho, né? Então a mendicância aqui não é só de roupa, de calçado, de posição social, não. A mendicância é de estreiteza, de visualização do que é real e do que é verdadeiro, né? E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. Esse Nazareno aí é até um pejorativo, viu? Porque tem um trecho do Evangelho que os fariseus falam assim, mas algo de bom pode sair de Nazaré? Tá? É para qualificar mesmo. O cego sabia que não importa rótulo. Nesse momento ele já estava cansado, ele já estava exaurido, já tinha feito muita experiência na cegueira material, mas principalmente na cegueira espiritual, não aguenta mais. Ele quer algo, e não importa que esse algo venha de referências até não muito aclamadas, porque o que é aclamado pela multidão nem sempre é um movimento lídimo verdadeiro. Vou falar um bem conhecido nosso: futebol e política. Ó, de um peguei até 2, né? Mas tem mais. É só para mostrar que movimento de multidão nem sempre traz algum aspecto educativo, só se for para ver que isso aí é um caminho não muito legal. Enfim, Jesus, filho de Davi. Ó, ele sabia que veio de um lugar que não era referência, mas a origem divina, porque a genealogia de Davi é uma genealogia entre os reis melhorzinhos da história. E também já era falado profeticamente que o Salvador viria da linhagem de Davi. Então ele sabia, esse cego sabia de alguma coisa. Não era mendigo, ele conhecia, sabia das coisas, né? Tem compaixão de mim, né? Ou seja, o que cada um de nós, cegos de vida espiritual, de percepção e vivência espiritual, precisamos mover-nos de íntima compaixão. Porque ao movermos de compaixão, ou seja, com movimentos internos no campo do sentimento mais verdadeiro, nós então vamos exercitar o caminho de libertação desse mundo material, que Jesus falou na cruz. Não só falou, exemplificou. Então, a última lição dele foi, e é a senha para a nossa desvinculação aqui das coisas puramente mundanas e continuar nosso processo de evolução sem precisar, inclusive, reencarnar na Terra. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A nossa senha de libertação é o perdão. Se nós não perdoarmos a nós como filhos de Deus e entender que o outro, como é filho de Deus e portanto meu irmão, e portanto é uma unidade de um único filho,
O corpo da humanidade é o único filho, porque Deus, Pai, Filho, no singular, Espírito Santo. Então só existe um filho para Deus, que é toda a humanidade, quer dizer, não tem diferença, é uma unidade. Então, se a gente não olhar o outro como uma extensão da gente mesmo, não vai dar certo a gente sair desse negócio aqui, né? Muitos, olha só a humanidade, a multidão, muitos, não é pouquinho não. E veja se a gente não estava nesse meio aqui. Muitos o repreendiam para que se calasse. Aquilo que a gente ainda não sabe lidar, a gente quer tamponar, combate. Assim é o movimento de multidão. Por que quer matar Jesus? Fez um movimento e aí ia contra os desejos. E por isso Caifás, Ananás simplesmente fizeram com o chave, passou moedas na hora de escolher entre Jesus e Barrabás. Está no livro há 2000 anos, né? Yara que está falando que o voto foi comprado, não. Está lá. Soldados saíram distribuindo moedas. E a hora que um legislador romano, berço da advocacia, fala assim, mas eu não posso condenar esse justo? Não tem nada que o crimina. Mas existe uma brecha na lei aqui, né, do judaísmo aqui, que é no dia da Páscoa, ser liberto das acusações. Então a gente oferece o que é muito conhecido como estuprador, homicida, para que escolham entre ele, que é visivelmente, existe muitas provas contra ele, e um que é justo. E a multidão vai absorver, e eu saio bem disso, né? O legislador romano, que tinha interesse, não porque ele gostava de Jesus, mas de preservar o cargo dele, né? Pilatos, para quem não conhece. E aí, então, a multidão cala aquilo que é luz, porque ainda é na Terra a predominância da matéria sobre a luz, né? Então, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele, o cego, que já está cansado, e é bem esse processo, eu já cansei de ser cego, eu estou querendo gritar minha liberdade. E esse grito de libertação é bem aquilo que o Paulo falou. Não vos conformeis com o mal. E aí a gente pensa, nossa, então o Paulo está falando, né? E ele era assim, pegar nas armas, matar, não sei o quê, né? Antes de ser Paulo, era Saulo, era assim que funcionava. Só que aí ele termina, como é que faz isso? Não vos conformeis, mas mudai a vossa mente. Muda a forma de pensar. Porque aí você passa a agir diferente. Então aí perpassa por conhecer a verdade, mas só conhecer a verdade não vai nos libertar. Teoria é fácil, é só pegar os livros e colocar embaixo do braço. Mas se não colocar em prática o que conhece, é água estagnada e podridão na certa. Que é para nós mesmos. E com isso a gente também colabora com o coletivo disso aqui, continuar essa tranqueirinha que a gente conhece. Mas se a gente quer mudar o jogo, mudando a nós, transformando a nossa forma de pensar, a gente consegue reverberar isso para a humanidade. Porque uma unidade só, muda um, vai mudar a todos. Olha a responsabilidade nossa, né? Parou Jesus e disse, Jesus parou, no meio da multidão, que tinha muita gente, como é que ele ouviu um cego gritando? É porque ele não ouviu com isso aqui também não, né? Presenciou
Podemos falar até nível de física, já que a gente não conhece, não entende ainda um ser crístico em cocriação maior, né, que criou um planeta e tudo mais. Mas vamos lá naquilo que a gente conhece. A gente imagina assim: o cego vibrou numa sintonia melhor, atingiu a sintonia de Jesus, e ele então chamai-o, percebeu, sentiu, era o momento de concretizar aquela busca, porque busca e acha, bate que abre, o cego fez isso, fez o movimento. Tem bom ânimo, aí a multidão já muda, né? Sob o comando, e daí a grande importância de nós darmos comando positivo, porque sob o comando a gente muda a multidão. Olha aqui, ó. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, olha, a mesma multidão que mandava o cego calar, sob o novo comando, tem bom ânimo. Então, precisa ou não precisa ser repreendido nós, criança rebelde, para fazer o que tem que fazer, porque sabia o que tinha que fazer, né? Eu estou falando desse jeito que é para mim mesma. Fica me chamando a atenção, Yara, presta atenção nisso. Levanta-te, a multidão falando, até parece que é Jesus, hein? Levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, então imagina a cena, o cego estava lá, quietinho, mendigo, tinha uma capa rota, levanta e joga a capa fora. O que é a capa? Abandona aquilo que está impedindo de ver e de caminhar. Nós precisamos ver o que é que precisamos abandonar. Apegos excessivos? Normalmente está aí. Relacionamentos? Ilusões? Tem de nível, tem ilusão até, vou falar para vocês, até dentro das religiões, hein? Das mais grosseiras, tipo, sou representante de Deus na Terra, até as mais sutis, me orgulho da minha simplicidade. Ó que incoerência. Sutil. Tipo assim, nossa, ele é simples, mas ele se orgulha da simplicidade, então é de fachada. Então é ilusório. Levantou-se de um salto, olha que ânimo, que disposição, e foi ter com Jesus, gente. Isso faz ver que não está se falando de cegueira material. Como que ele sabia que rumo tinha que ir no meio da multidão? Né? Aí Jesus pergunta, gente, conhecimento aplicado é aferido, não pensa que é uma vezinha só não. Por quê? Se não há mudança visceral, vai acontecer de novo, é da lei, é física. Peso específico, lembra, não adianta querer enganar. Não adianta bater lá nos muros da cidade Nosso Lar, deixa eu entrar, eu estou preparada, eu já me arrependi. André Luiz quase estava pondo a mulher para dentro, porque não tinha visão. André Luiz não era cego, mas faltava-lhe visão. André, deixa a ilusão dos arrombos emocionais. Dessa espiritualidade fachada, que você quer fazer o bem a todo mundo. Síndrome de Madre Teresa de Calcutá. Isso é fachada, presta atenção. Equilíbrio. Justa medida. Aí ele olha e fala, realmente ela não tem jeito nem de entrar. Olha lá as marquinhas mentais dela. Entrou para dentro, vai causar tumulto, confusão, perturbação. E olha que não era nenhuma colônia de alto status e gabarito na época, né? Agora a gente não sabe, porque o tempo passa, tudo evolui, né? Mas naquela época era uma colônia assim, dentro de umbral, traduz tudo, né? A ponto de precisar mandar prender alguns rebeldes dentro da colônia, porque queria fazer tráfico de comida e de bebida. E o pior eram os que mais
teriam a visão alargada. Matemáticos era uma do grupo, os matemáticos. Ou seja, conhecimento tinha, mas vivência, e visão, e sentimento, e vibrar aquilo, não vibrava nada, né? Foram presos por algumas décadas. Depois, é claro, de um século, o governador tentando convencê-los no amor. Quando não tem a conversação do amor, vem o despejo da dor, pondo para fora. Tudo é mecanismo de aprendizado, a gente só tem que escolher. Você quer dessa forma ou quer da outra forma? Jesus conversou com o Públio Lentulus. Você pode mudar a qualquer tempo. Você quer agora ou daqui a milênios? E a pergunta ecoa para nós, depende da gente. Podemos mudar nosso destino a qualquer tempo. E não é difícil. Só demanda algumas coisinhas que não faltam: disciplina, persistência, boa vontade, coragem, esforço pessoal. São coisas que é lição da terra, não sei porque a gente não quer aprender. Então, se não aprende, vai a dor, né, para nos ensinar. Jesus então pergunta, né, tipo assim, é isso mesmo que você quer? O que você quer que eu faça? O cego responde: mestre, que eu torne a ver. Quer dizer, ele via. Como que ele torne a ver? Ele já via, mas ele estava... Eu quero sair desse marasmo, né? Dessa estagnação, dessa cegueira interna. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Não é uma questão de visão material, porque a visão material se adquiriu, faz lambança, volta a ser cego de novo, ou é até pior, mas imediatamente tornou a ver e seguir Jesus cidade afora. Na hora que passaram as moedas para comprar a liberdade de Jesus ou de Barrabás, se Jesus curou multidões, houve muitas curas, quer dizer que muitos daqueles curados aceitaram as moedas. Quer dizer, curou a visão, curou a paralisia física. A paralisia espiritual independe da cura física. Pode estar lá com o físico estrupiado, mas o físico daqui a pouco vai passar e você continua como alma imortal, porque tivemos um começo, mas não, infelizmente não teremos fim. Não nesse corpinho, não como Yara, não como filha de Aparecida, filha de seu Mário, não como professor, não, é mais do que isso. Então nos animemos com o Bartimeu, como ele foi possível, para nós também é, porque não há diferença, é um único filho. E tenha certeza que ele, elevando-se, levou toda uma ancestralidade, uma descendência futura, arrastou também pelo exemplo. Eis o nosso papel, né? Cada um de nós que tomemos as decisões intimamente do que nós desejamos para nós e para nossa descendência. Se nós amamos nossos familiares, fazer em nós já é um começo. E lembrando que não vai ajudar só familiares, não. Isso ressoa no sistema todo, porque está todo mundo no mesmo barco chamado Terra, né? E urge, né? É o momento. Não dá mais para protelar, né? Chegou o momento. Muita paz para todos. Agora nós vamos tentar pôr a poesia cantada, que é uma poesia, né? O Will, nosso Edmilson, vai tentar colocar, que fala exatamente dessa história, muito bonita, porque tanto a versão melodiada como a letra é muito bela. E é um palestrante espírita que fez essa letra. Vai lá. Você falou que ela é, né?
O Ellerson Santos, não sei de onde que é. O Ellerson Santos. Fui pesquisar de onde veio isso. Muitas vezes caminho sem saber onde ir, me perco nas sombras, não quero sorrir. Os olhos presos nas coisas externas, mas a alma aspira a conquistas eternas. Quero ver novamente, Senhor de bondade. Abre os meus olhos pra tua verdade, que a tua luz foi minha missão, e a tua paz seja meu coração. Como cego batido, também quero ver. Minha voz para receber. Estive a beira da estrada esperando passar, mas sei que é preciso levantar. Quero ver novamente, Senhor de bondade. Abre os meus olhos pra tua verdade, que a tua luz foi minha visão, e a tua paz seja meu coração. O mundo me cala, mas esperar. Grito mais alto, perseverar. Tua presença eles vão me levar. Tu podes me transformar. Quero ver novamente, Senhor de bondade. Abre os meus olhos pra tua verdade, que a tua luz foi minha visão, e a tua paz seja meu coração. Muito bem, Vera, passo a palavra aí.